compõem a natureza. No planeta em que vivemos, habitam mais de 2 milhões de seres vivos, com suas características próprias, habitados em diferentes ambientes. Tudo que está ao nosso redor são denominados seres, como uma planta ou uma pedra. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. São eles o ser humano, os animais, as plantas, os fungos, algas e as bactérias. Seres não vivos naturais são a água, o ar, o solo, o sol, as pedras, a areia, o fogo e outros elementos. Os seres vivos necessitam dos seres não vivos para sobreviver. O ser humano e os animais necessitam do ar para respirar, da água e do alimento. As plantas necessitam da água, do solo, do ar, do sol para se desenvolver e sobreviver. Por isso, para ser um ser vivo, é necessário o oxigênio para respirar, a água para hidratar o organismo e o alimento para nutrir. Os animais, como todos os seres vivos, podem se reproduzir, dando origem a novos indivíduos semelhantes a eles. A reprodução é uma das principais características dos seres vivos, dando continuidade das diferentes formas de vida, onde os seres vivos passam por um ciclo natural: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Observem o ciclo de vida do ser humano, de um animal e uma planta. Por isso, são chamados de seres vivos. Os seres não vivos, a água, o ar, o vento, o arco-íris, o gelo, o sol, a lua, a estrela, o solo, as rochas e as pedras, a areia, são alguns dos seres não vivos. Eles não têm vida. Como sabemos que esses seres não têm vida? Por exemplo, o sol. Será que o sol precisa de ar para respirar? O sol toma água? Ele se alimenta? E o sol se reproduz? Assim como a água, o ar, o solo, eles não passam por um ciclo de vida. Eles não nascem, eles não crescem, não se reproduzem e não morrem. Eles são seres da natureza, sempre vão existir da forma que eles estão. Existem também os seres não vivos que são construídos e criados pelo ser humano, pelas plantas e pelos animais. Vamos aprender quais são esses seres não vivos? Seres não vivos construídos pelo ser humano: as moradias, as cidades, os veículos, os brinquedos, os móveis e muitas outras coisas e objetos. Seres não vivos construídos pelos animais: suas moradias, como o ninho, a toca e a colmeia. Enfim, o abrigo onde mantém os animais em segurança são construídos por alguns deles. Seres criados pelas plantas: as folhas, as flores, frutos e cascas que caem são reutilizados pelas próprias plantas como adubo para fortalecer o solo. O ser humano utiliza elementos dos animais e das plantas
para a fabricação de coisas, transformando em seres não vivos. Vamos ver quais são esses elementos? Dos animais: o couro, o pelo, as penas e as escamas para a fabricação de roupas, bolsas, sapatos e muito mais. Das plantas: a madeira para a fabricação de papel e móveis, o óleo resina de algumas árvores para fabricar remédios, perfume, solvente e verniz. Das folhas, das flores, casca, raiz e sementes são utilizados para a fabricação de remédios, perfume, tintas e artesanato. E assim aprendemos sobre os seres vivos e os seres não vivos. Seres não vivos naturais e não vivos criados pelo homem, animais e plantas.